Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai continuar um pouquinho das emergências clínicas, tá bom? Então, vamos lá, para a gente começar, vamos falar um pouquinho de desmaio, porque nem todo mundo que tá caído no chão é um infarto, é um AVC, né? Então, a gente tem que primeiro suspeitar de outras causas e saber avaliar isso, né? Na grande maioria das vezes, vão ser causas leves, né? Que vão acabar levando a um desmaio, tá? A questão é a gente descobrir o que que é, né? O que que causou esse desmaio, tá? Então, olha aí, o conceito de desmaio é a perda curta de consciência, tá? Então, prestem atenção na palavra curta, né? Ela é um período muito curto, por exemplo, uma hipotensão. Então, uma pessoa que tem uma queda de pressão, né? Ela cai, e eu costumo dizer que a máquina nos salva, né? A máquina é perfeita, e ele nos leva ao chão justamente porque tá faltando oxigenação no cérebro. Então, o nosso corpo vai ao chão na intenção de que a vascularização favoreça a região cerebral e a região torácica. E isso vai fazer com que a pessoa acabe voltando à consciência, né? Oxigênio de novo e consiga voltar. Na grande maioria das vezes vai ser uma causa simples assim, tá? Olha lá, a falta de oxigenação no cérebro, né? Então, se a gente pensar como a gravidade, então quando a gente, quem já tem hipotensão ou já teve uma queda de pressão forte, os sintomas, o que a gente sente naquele momento, são justamente, assim, uma fraqueza, né? Uma sensação quase de morte, assim, né? Solta os esfíncteres, né? Daquele relaxamento total, assim, né? E a gente vai se sentindo muito fraco. Por quê? Porque tá faltando oxigenação no cérebro, né? O cérebro é altamente irrigado. E quando falta oxigenação, a primeira coisa que o corpo faz é te derrubar no chão, porque ele está tentando te salvar. Tá? A grande questão é porque as pessoas desmaiam, vão ao chão e qual é assim, que a maioria das pessoas fazem? Querem levantar a pessoa, querem colocá-la sentada, ver alguém caído ao chão incomoda, né? Então as pessoas tendem a querer levantar, sentar, botar numa cadeira e não se faz isso. Porque se o corpo foi ao chão, é porque o corpo precisa oxigenar cérebro. É justamente ao contrário que tem que fazer. Né? Eu vou mostrar depois uma imagem aí para vocês, tá? Mas no momento que eu pego e boto uma pessoa sentada numa cadeira, porque ela desmaiou, né? Ela sentada na cadeira, tem dois grandes problemas. Um é que não vai, a gravidade não vai favorecer a oxigenação para ela ter um retorno de novo, né, da consciência. E dois, que ela tem um risco muito elevado de trauma, de cair de novo dessa cadeira. A não ser que tenha uma ou duas pessoas que consigam segurar essa pessoa. Dependendo do tamanho da pessoa, eu não consigo segurar, né? Se ela cai de novo. Então tá, a primeira coisa a fazer, afastar a vítima do local agressor, né? Então se a pessoa desmaiou, a gente avalia qual é o local que ela tá, né? Qual é a situação, se ela pode ficar ali ou não. Já contei a história de quando eu tava grávida, eu tinha muitos desmaios por hipotensão na rua. E eu aprendi a identificar meus desmaios. E aí o que que eu fazia? Eu descobria que quando eu estava com sensação de desmaio, o melhor lugar para desmaiar era dentro de um banco. Porque tem ar-condicionado, né? E aí me tem segurança. E aí melhora o fato de estar mais fresco me melhorava, porque me fazia muito mal o calor, né? Quando eu tava com pressão muito baixa. Então eu entrava dentro de um banco e deitava no chão. Né? Mas pelo menos eu ficava consciente, acompanhando o que estava acontecendo, né? Claro que havia um monte de gente em volta perguntar o que estava acontecendo, mas eu achava ainda assim melhor do que sozinha na rua com bolsa, enfim, eu desmaiar sem saber que iria acontecer em volta, tá? Parece piada, né? Mas é verdade. A outra questão que a gente pode fazer é monitorar sinais vitais. E aí a gente tá falando em casos de emergência, é pulso e ventilação, certo? Sinais vitais na rua é pulso e ventilação. Claro que se eu tenho como verificar a pressão, ótimo. Mas dificilmente a gente carrega na bolsa um kit para verificar pressão, glicose, tudo, né? Mas se tiver como, melhor ainda, tá? A cabeça deve ficar sempre mais baixa do que o resto do corpo e por isso que a gente não senta, tá? E aí a gente tem que avaliar a necessidade de transportar para um hospital, tá? Eu jurei que eu tinha uma imagem aqui, mas sabe aquelas imagens que a gente bota uma cadeira, né, para apoiar as pernas da pessoa, deixa ela deitada no chão e levanta as pernas em cima de uma cadeira, ou se eu consigo, se não é uma pessoa tão grande, tão maior que eu mesmo levanto as pernas da pessoa para favorecer a oxigenação no cérebro. Certo? Desmaio, então, é isso, é simples, tá? A questão é avaliar. A pessoa não volta, não retorna do desmaio. Preciso verificar sinais vitais e chamar o serviço de emergência. Pode ser que seja uma hipoglicemia por causa de uma diabetes.
tá? E aí, se ela fica muito tempo, ela pode entrar em coma, então eu tenho que precisar conseguir dar uma avaliadinha. Desmaio simples é perda curta de consciência, tá? Passou um bichinho ali, né? Aqui. Diabetes, então. A diabetes é uma doença crônica, tá? Que ela ocorre devido à deficiência absoluta ou relativa de insulina ou a resistência às ações desse hormônio, tá? Eu costumo explicar diabetes de uma forma bem simples, tá? Existem dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, tá? A tipo 1 é aquela que a pessoa nasce com problemas, né? Que já nasce com essa malformação congênita, né? Então, e ela apresenta alterações no pâncreas, desde pequena desde sempre. É um pâncreas que não funciona bem, tá? A diabetes tipo 1 vai alterar a produção de insulina, né? E vai acabar fazendo os picos de glicose, tá? Diabetes tipo 2 é aquela que ao longo da vida a gente vai destruindo o nosso pâncreas, porque a gente acha que comer bobagem, comer besteira, se alimentar mal e ser sedentário, isso depois a gente dá um jeito, não vai dar nada, né? Quanta gente vive assim, né? Então, e aí quando chega lá numa certa idade, em torno de uns 40 anos em média, né? Vai aparecer a diabetes. O que é isso? Estraguei meu pâncreas. Gente, é que nem carro, né? Se a gente pega um carro e só mete gasolina nele e sai andando e gasolina e anda, tu não faz uma revisão, tu não troca o óleo, tu não troca o filtro, tu não cuida do carro, é claro que ele vai dar problema num curto prazo, não é? Quem tem carro aí sabe do que eu tô falando. A mesma coisa é o pâncreas. Se eu não cuidar dele, se eu não fizer a manutenção, né? Ele vai dar problema a longo tempo. Coitadinho, ele tenta nos salvar, trabalha, e a gente fica lá destruindo ele, comendo um monte de porcaria, sendo sedentário, né? E aí, beleza. Ele chega uma hora que ele não aguenta, tá? Então, diabetes vai caracterizar por distúrbio do metabolismo dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios, porque a gente tende a achar que a diabetes é por causa do doce, tá? Que doce tem glicose. Gente, no carboidrato tem glicose, tá? Na proteína tem glicose, em tudo tem glicose. A questão é que no doce tem mais glicose, mas não quer dizer que, por exemplo, se eu como um pão, não estou ingerindo um monte de glicose, tá? Por isso que a gente tem que cuidar muito bem do que a gente come, tá? O papel da insulina. Então, a insulina é um hormônio que é produzida pelo pâncreas, tá? E quando uma refeição ela é ingerida, a secreção de insulina aumenta, tá? Então, ela vai ser produzida de acordo com a quantidade de alimentação que a gente consome. E aí, produz a insulina. Porque a insulina, na verdade, vai fazer a captação dessa glicose, né? Para conseguir levar para o pâncreas, tá? Comer demais aumenta a produção de insulina, certo? Transportar e metabolizar a glicose, né? Ela transforma a glicose em energia. Então, eu não tô dizendo que a gente não precisa de carboidrato e que a gente não precisa de glicose, tá? A gente precisa, porque a glicose também é energia. A questão é a quantidade. Estimular o armazenamento da glicose no fígado e no músculo. Estimular o armazenamento dos lipídios da dieta no tecido adiposo. E acelerar o transporte dos aminoácidos para dentro das células, tá? Isso tudo é o papel da insulina. E aqui vai ter diferenciação, então, da diabetes tipo 1 e da diabetes tipo 2. Olha que dado interessante, tá? A tipo 1, aquela que eu comentei com vocês, que a pessoa nasce, né, com uma malformação no pâncreas, né, e apresenta alterações, ela vai ser de 5 a 10% dos casos, tá? Que é aquele desde criança, que tem diabetes, que faz uso de insulina desde muito pequeno, né? O tipo 2 é aquele que vai aparecer na maioria dos casos e que vai aparecer em adultos. Olha lá, 90 a 95% dos diabéticos, tá? O resto eu meio que já comentei, depois vocês leem uma lida, tá? Fatores de risco, então, para diabetes. História familiar pesa muito, então quem tem diabéticos na família, história de doenças cardiovasculares na família, vai ter uma predisposição maior. Lembra que no vídeo passado eu falei da epigenética, né? É eu conhecer quais são as minhas predisposições, o que eu já tenho como história familiar e evitar que isso aconteça comigo. Como que eu evito? Trabalhando essas questões que estão aqui, ó. Se eu sei que a minha família tem uma história de diabetes, desculpa. Se eu sei que minha família tem uma história de diabetes, eu preciso evitar a obesidade, né? Eu tenho que cuidar a questão de que quanto mais idade eu tiver, maior a predisposição de desenvolver, então começar a fazer controle. Fatores ambientais e comportamentais, né? É a alimentação, é o exercício, problemas cardiovasculares e uso frequente de corticosteroides ou diuréticos, e isso pode acabar levando a diabetes também, tá?
Sinais e sintomas, tá? Da diabetes. É aquele cansaço fácil, muita sede. A diabetes tem aquela questão de, imagina, tem muita glicose circulando, né? O sangue não dá conta, o rim não dá conta de filtrar aquilo, tá? Então é como se tivesse um melado dentro da corrente sanguínea. É óbvio que a pessoa sente muita sede, tá? O corpo não consegue absorver aquilo tudo. Então, apesar de aumentar o apetite, porque ele não tá conseguindo fazer absorção, né? O pâncreas já não tá mais conseguindo absorver o que ele tem que absorver, a pessoa começa a emagrecer, tá? E a urina fica muito aumentada por causa dessa sede. E quem é que vai acabar sendo destruído rapidamente? Os rins. O emagrecimento apareceu ali de novo, né? A polifagia, então, né? Que é o aumento da fome, tá? A polidipsia, a sede excessiva, que também já apareceu. A urina em abundância, né? Que é a poliúria. O cansaço e a fraqueza. E a alteração da acuidade visual. Também começa a ter alteração. Esses sintomas, então, gente, não quer dizer que tem que ter todos os sintomas, tá? Para fechar o diagnóstico de diabetes. Mas são sinais e sintomas que a gente deve desconfiar. Será que isso aí não é uma diabetes? Normalmente a criança, né, o tipo 1, né, quando a gente vai fazer um diagnóstico primário, essa criança é uma criança magra, é uma criança fraca, é uma criança cansada, é uma criança que desmaia com frequência, porque ninguém sabe ainda. Então ela faz crises de hipoglicemia, de hiperglicemia, tá? Muitas pessoas têm diabetes e não sabem, porque não apresentam sintomas. É uma doença silenciosa por um tempo, né? Os sintomas não vão aparecer todos de uma vez só e de forma rápida. Ele vai acontecendo e a pessoa não se dá conta, não associa com aquilo, tá? E isso é bastante frequente no diabetes desenvolvido por maus hábitos no adulto, né, que vai ser o diabetes tipo 2. Então, o tipo 2, ele ainda não tem uma característica formada, né? Não quer dizer que só o gordinho é que vai desenvolver diabetes. Às vezes é uma pessoa que tem um metabolismo favorável no sentido de ser magro, né? Mas ele é um falso saudável, né? Magreza não é sinônimo de saúde, né? Então, a pessoa, ela é magra, mas ela tem maus hábitos alimentares, ela é sedentária e ela pode sim desenvolver diabetes, tá? Isso daqui eu vou deixar para vocês lerem, tá? Mas são meio que tá repetindo assim, né, o que já estava lá, mas colocado de uma forma diferente, tá? E falando de algumas alterações que podem acontecer. Da tipo 1 e da tipo 2, para tentar diferenciá-las, tá? Mas não é muito o nosso enfoque. O que eu preciso saber é que quando eu vou verificar a glicemia capilar dessa pessoa, não sei se alguém de vocês já verificou, é super fácil, esses kits são vendidos em farmácias e normalmente quem é diabético tem esse kit em casa, né? O leigo mesmo verifica a sua glicose, tá? O leigo fala que ele verifica diabetes, ele verifica a glicose, tá? E o que a gente tem que saber, né? Que são valores de referência. Então, na hora que eu boto a gotinha de sangue ali no aparelho e vou verificar o valor, tá? A glicemia normal, mas o normal em jejum, é de 70 a 100. Se ele comeu alguma coisa a menos de 2 horas, a gente vai considerar que é uma glicemia pós-prandial. Pós-prandial quer dizer que é após uma refeição. Então, aqui, aí nós vamos considerar até 140 sendo normal, tá? A hipoglicemia, olha lá, ocorre pelo nível muito baixo de glicose no sangue. Então, quando o nível está a menos que 50 miligramas por decilitro, é porque ele já está entrando em hipoglicemia, tá? Então, lembra quando a gente falou aqui do valor de referência? Olha lá, ó, 70 a 100. Aquele cara que já está abaixo de 70, entre 70 e 50, ele precisa agora comer alguma coisa, fazer uma refeição, né? Se alimentar. Às vezes está perto da hora do almoço e realmente vai baixar, tá? Mas quando ele está inferior a 50, é porque ele está no estado de hipoglicemia, tá? Ela pode ser causada por insulina demais, alimentação de menos ou atrasada e exercícios não habituais. De uma hora para outra, o cara resolveu fazer atividade física, né? Não está acostumado, né? Ou ele vai apresentar vômitos e diarreia. O álcool também é um fator agravante, tá? Complicações, então, da hipoglicemia, tá? Sintomas comuns: turvação visual, aquela dor de cabeça, lentidão de raciocínio, sonolência, dificuldade de concentração, irritabilidade, confusão mental, pode levar até uma convulsão,
tá? E aí alguns sintomas que são adrenérgicos, olha lá, que aparecem, né, no corpo, olha lá, sudorese intensa, ele sua demais, fica pálido, chega a tremer, ter palpitações e taquicardia e fica muito ansioso, tá? Isso aí é um quadro que ele tá indo para uma hipoglicemia e que muitas